Olá, alunos, tudo bem com vocês? Espero que sim. Vamos dar continuidade à Mesopotâmia, tá? Na aula passada, nós falamos dos povos que habitaram essa região chamada Mesopotâmia, e hoje nós vamos falar de como foi que esse povo sobreviveu numa terra aí árida, né? Que era a Mesopotâmia. Embora estando aí entre os rios Tigre e Eufrates, eles tiveram que fazer várias transformações para que eles pudessem sobreviver aí nessa área, tá? Então vamos começar. Bem, dentro da Mesopotâmia existiu uma revolução chamada Revolução Agropastoril, tá? E o que foi essa revolução agropastoril? Bom, a introdução da agricultura, tá? E da criação de animais na Mesopotâmia transformou gradativamente a vida de seus habitantes, entre 8.000 a.C. a 1.500 a.C. Ao produzirem o próprio alimento, esses povos permaneceram mais tempo nos lugares e formaram aldeias. Bom, os povos mesopotâmicos, né, cultivavam muitos produtos como cevada, trigo, linho, sésamo, tâmaras, legumes, etc., tá? Entre outros, né? Também criavam ovelhas, cabras, porcos, bois e asnos. Bem, o desenvolvimento agropastoril não ocorreu de maneira casual. Os povos mesopotâmicos tiveram de fazer frente às condições naturais da região. No caso, inundações nos vales e clima seco. Como era que eles iam fazer para evitar as inundações quando o rio tivesse muito alto e também na época das secas? Bem, o que é que eles iam fazer para que isso não afetasse as suas principais necessidades, né? Que era a questão da agricultura. Bom, através disso, eles construíram o quê? Diques para acumular água, barragens e canais de irrigação. Então, eles aproveitavam a própria água do rio Tigre, tá? Ou do rio Eufrates, para fazer as irrigações nas plantas, tá? Bem, essas transformações também modificaram a divisão do trabalho no interior das comunidades. Alguns grupos dedicaram-se mais a certos ofícios e técnicas ligados à agricultura, enquanto outros se especializaram na fabricação de instrumentos de metal. O que mais? Na produção de cerâmica, na construção de canais e barragens, na confecção de tecidos, nas atividades do comércio e entre outros afazeres que eles tinham nessa época, tá bom? Outras ocupações. Os historiadores supõem que, no período que vai da formação das aldeias e vilas até o final do terceiro milênio antes de Cristo, o trabalho coletivo baseava-se, gente, na cooperação entre pessoas de famílias diversas. No entanto, essa situação não mais ocorria por volta do início do ano 2, aliás, do segundo milênio, tá? Antes de Cristo. Muitas famílias controlavam os próprios campos de plantações e algumas delas negociavam com outras, tá? Trocando, por exemplo, alimentos por objetos de cerâmica e também instrumentos de metal. Bom, a realizarem essas trocas, tá? Uns acumularam mais bens do que os outros, ok? O acúmulo de poder econômico propiciou que certas famílias tivessem maior influência nos processos de tomada de decisão entre os moradores das aldeias e, posteriormente, das cidades. Então, quando essas primeiras cidades começaram, tá? Tinha essa forte divisão do trabalho, tá? Principalmente na era aí dos metais, tá? Os homens começaram a buscar
esses metais, não é, na natureza, tá? Esses recursos naturais, né? E transformar esse recurso que ele tirava da natureza, tá? E transformar em quê? Em outros utensílios domésticos. Ou mesmo em lanças, facas, espadas, utensílios para armazenar comida, né? Cereais, etc. Ok? Bem, e aí, quando surge essas primeiras vilas, né? Quando essas pessoas começam a ser sedentárias, começam a cultivar alimentos, né? Plantando esses alimentos e domesticando os seus animais, o que é que vai acontecer? Vai surgir as primeiras cidades, porque as pessoas vão para perto desses rios à procura, tá? De produtos para que eles possam sobreviver. E também a procura de objetos para que eles possam fazer os seus instrumentos, tá? Então, a junção de algumas aldeias mesopotâmicas deu origem às primeiras cidades, como Ur, Uruk, Nippur, Kish, Lagash e Eridu. Por volta de 4.000 anos, tá? Antes de Cristo. Bom, essas cidades eram formadas, gente, por construções como casas, pontes, templos, palácios e muralhas. Uma das explicações para o surgimento das primeiras cidades é que o aumento e a concentração das pessoas nas aldeias, certo? Aliados ao crescimento, ao crescimento do intercâmbio econômico, ok? E social, impulsionaram o quê? Novas formas de organização do trabalho, da justiça, da religião, da segurança dos habitantes e da proteção dos bens econômicos. Grande parte das cidades da Mesopotâmia não se uniu para formar um reino único. Bom, eram cidades independentes e por isso foram chamadas pelos historiadores de cidades-estados. Então vocês podem perceber aí que o surgimento das cidades, eu falei anteriormente, que ela surgiu porque este homem agora, ele não vai mais ser nômade, como vocês já viram na pré-história. Tinha o nômade, né? Lá no período paleolítico, e quando chega no período neolítico, a revolução neolítica, esse homem deixa de ser nômade e passa a ser sedentário. Então, agora com esse sedentarismo, eles vão se fixar em um determinado local, vão formar aldeias, e dessas aldeias vão surgir as primeiras cidades com comércios, etc, etc, tá? Aí no sul da Mesopotâmia, tá? Bem, a Mesopotâmia também era o centro do poder, tá? Então, nesse centro do poder, existia primeiramente os sacerdotes e os templos. Os povos mesopotâmicos eram politeístas, como eu já havia falado. Eles adoravam o quê? Diversos deuses, muitos dos quais relacionados a alimentos, tá? Aliás, a elementos, tá bom? Da natureza. Bom, além disso, costumavam acreditar que depois da morte, os espíritos das pessoas iam para um mundo inferior, um lugar sem retorno. Não havia possibilidade da vida melhor após a morte. Por isso, as pessoas queriam o quê? Aproveitar ao máximo sua existência e consideravam a juventude a mais bela fase da vida. Então, vocês podem perceber o que aí? Que eles não acreditavam na vida após a morte. Bom, as cerâmicas religiosas eram dirigidas por sacerdotes ou sacerdotisas, que se reuniam em corporações dedicadas ao culto de determinado deus. Era comum as cidades terem um deus protetor, para o qual se construía um templo principal. Além das funções religiosas, os sacerdotes do templo também exerciam diversas atividades econômicas.
Claro, a gente pode ver aqui, né? Devido que as oferendas recebidas, eles acumularam grande patrimônio de terras, rebanhos, plantações e artigos artesanais, viu? O que lhes propiciou desenvolver um ativo comércio com as regiões vizinhas. Então, além de sacerdotes, eles eram também comerciantes. Por quê? Porque eles adquiriram verdadeiras fortunas através de quê? De oferendas que as pessoas iam no templo oferecer ao Deus X e ele ficava para si aquelas oferendas, tá? Muitos deles também teriam exercido grande influência política na Mesopotâmia para controlar tudo isso e fazer a contabilidade do templo, relação de produtos, recebimentos, pagamentos e empréstimos. Os sacerdotes desenvolveram um sistema de escrita também e de numeração. Então, os sacerdotes, eles tinham muito poder, eles sabiam ler e escrever, sabiam matemática e sabiam fazer comércio com os países vizinhos. Bem, quem era outro centro do poder aí? O rei ficava onde? Claro que o rei ficava dentro do palácio, tá? Então, ao longo do terceiro milênio antes de Cristo, já existia a figura do rei nas cidades mesopotâmicas. Bem, o soberano se tornaria o principal centro do poder político, superando muitas vezes a força dos sacerdotes do templo. Por volta de 2500 a.C., o rei, sua família, seus funcionários, eles moravam onde? No Palácio Real, com uma nova estrutura arquitetônica que se destacava, não é? Além, claro, do templo. Há várias hipóteses que explicam a origem e o crescimento do poder do rei. Tá? Segundo uma delas, à medida que as cidades passaram a crescer e acumular riquezas, sua defesa passou a ser uma preocupação para seus habitantes, viu? Claro que eles tinham que o quê? Que defender a cidade, não deixar que saqueadores ou outros povos invadissem aquela cidade. Então, por isso que muitas das vezes essas cidades, elas eram fortificadas, tá bom? Diante do risco de guerras, invasões e pilhagens, tropas militares foram organizadas e um comandante foi escolhido. Bem, com o tempo, esse comandante ampliou seus poderes e tornou-se uma autoridade permanente, dando origem à figura do rei. Além do poder político, o rei e seus funcionários controlavam uma razoável parcela da atividade econômica. Possuíam oficinas onde eram produzidos instrumentos de metal, também objetos de cerâmica, gente, tecidos, mobiliário, entre outros, tá bom? Exigiam pagamento de tributos arrecadados na forma de bens materiais, como alimentos, rebanhos e também sementes. O poder real também impunha à população trabalhos obrigatórios, como a construção e manutenção de palácios, templos, muralhas, canais de irrigação, diques, entre outros afazeres. Então, o rei, ele adquiriu um poder muito grande aí nessa época. Ele era bastante temido, porque ele também era um déspota, era altamente autoritário, tá bom? Como era a política e a religião na região mesopotâmica. Mesmo dominado por vários povos, a organização social baseava-se geralmente na figura do rei, como eu acabei de falar, né? Ele era considerado um deus. A política era teocrática. Teocrática por quê? Porque a figura do rei também era divina. Mesmo havendo uma separação entre rei no palácio e os sacerdotes no templo, a religião sempre foi utilizada para justificar o poder do rei, que desse modo exercia também uma liderança religiosa, viu? Por isso que era teocrático, uma política teocrática. Bom,
Pela mentalidade dominante na Mesopotâmia, o rei seria um representante direto dos deuses, além de ser predestinado a concretizar a vontade divina entre os seres humanos. Assim, de acordo com a política e a religião, o rei ocupava um lugar especial na sociedade, entre os deuses e os homens. Por isso que ele era temido, tá bom? A prática religiosa era politeísta, acreditavam em vários deuses. Até mesmo as cidades possuíam deuses particulares. Por isso, construíram grandiosos templos que serviam também de bibliotecas, armazém de cereais, observatórios astronômicos e etc. Então, aí na Mesopotâmia, a política e a religião, elas andavam juntas. Por quê? Porque era uma política teocrática. O rei, que era considerado um rei, ou um deus, aliás, ele também era uma figura política. Então, por isso que era uma política teocrática. Deu para entender? Política e religião aí juntos. E a gente vai ver isso muito tempo aí ao longo da história, certo? Bem, e na Mesopotâmia existiu um reino chamado o Babilônico, né? A Grande Babilônia, que se estendeu aí de norte a sul da região da Mesopotâmia, entre os rios Tigre e Eufrates. Bem, esse domínio babilônico, como foi que ele aconteceu? Apesar da independência das sociedades-estado da Mesopotâmia, as mais fortes e poderosas, como Acade, Babilônia e Assur, impuseram seu domínio sobre as demais e sobre as regiões vizinhas, viu? Por que eles eram poderosos? Porque eles tinham muito dinheiro, tinham muita influência. Foi o caso, por exemplo, da expansão e unificação política, tá, da Mesopotâmia, que ocorreu por volta de 1763 a.C., sob o governo do rei babilônico Hammurabi. Nós já falamos dele na aula passada. Hammurabi consolidou seu poder tomando medidas marcantes em diferentes aspectos sociais. Entre elas estava a imposição do deus babilônico Marduk aos povos vencidos e a repartição da propriedade da terra entre o Estado, viu? Se eu tinha uma terra, eu tinha que dividir essa terra com o Estado, com o rei. Os templos, eu tinha que dividir com o Estado, com os templos e com pessoas ricas, que são os particulares da época. Ele também consagrou a divisão da sociedade local em 3 grandes categorias, certo? Em 3 grandes categorias. Então, tinha o Musheknum, escravos, e Avilum. Como era essa sociedade mesopotâmica, né? Bem, a sociedade mesopotâmica, ela estava dividida desigualmente, não existia igualdade nessa sociedade. Primeiro vinha o rei, depois vinham os militares, os sacerdotes e a nobreza. No meio dessa pirâmide social vinham os artesãos, os comerciantes e os camponeses, e lá embaixo vinham os escravos. E eles recebiam vários nomes dentro dessa sociedade aí do domínio babilônico, tá? Avilum eram quem? Homens livres de elevada posição social, como sacerdotes, grandes proprietários, ricos comerciantes, tá? A quem as normas jurídicas conferiam tratamento privilegiado. Então, quem tinha tratamento privilegiado nessa sociedade eram pessoas, tá, de elevada posição, pessoas ricas e que tinham um status muito grande aí nessa sociedade, que eram os sacerdotes e os ricos comerciantes e, claro, os grandes proprietários de terra. E o Mushkenum, quem eram os Mushkenum? Eram os homens livres de média posição, ou seja, classe média, que trabalhavam como servidores nos palácios, artesãos ou pequenos comerciantes. E, claro, os escravos, eles vinham por último nessa pirâmide social. Eles eram prisioneiros de guerra ou pessoas que não conseguiam pagar suas dívidas e, por isso, se tornavam propriedade do credor.
Ou seja, se você não me pagar tal dívida, você vai se tornar o meu escravo. E isso acontecia muito. Normalmente, a escravidão por dívida durava certo período, estipulado pelo juiz, no caso da questão. Olha, você vai ser escravo dessa pessoa até você pagar a sua dívida com ele, ok? Bom, de acordo com essa divisão, o mesmo crime podia ser punido de forma diferente, dependendo da categoria social a qual pertencia o réu e a vítima. Assim, uma ofensa contra um avilum tinha geralmente pena mais severa do que um crime praticado contra os muxequinum, tá? Por quê? Porque esses avilum, como eu falei, eles tinham poder, eles tinham status na sociedade. Enquanto que esses muxequinum, que eram os homens livres da classe média, eles já tinham poucos privilégios. Então, por isso, as penas deles eram mais severas. Bom, e com relação à escrita, eu sei que eu falei isso na aula passada, mas é sempre bom frisar isso para vocês, ó, memorizarem, tá bom? Escrita, isso aí tem no livro de vocês. Se vocês quiserem acompanhar a leitura no livro, ótimo, tá? Escrita, registro e transmissão da informação. Para muitos historiadores, a invenção da escrita não foi realização de um único povo, viu? Em várias regiões do mundo, diversas sociedades inventaram o próprio sistema de escrita. No entanto, o sistema, tá, do qual possuímos o mais antigo registro é o dos Sumérios, povo que constituiu a primeira civilização mesopotâmica. Bom, o que teria levado os Sumérios a desenvolver a escrita? Conforme vimos na aula passada, a vida nas cidades mesopotâmicas tornava-se cada vez mais complexa, trazendo dificuldades para a normatização das relações sociais. A fala e a memorização já não davam conta dos inúmeros dados e das interações da vida cotidiana. Esse problema ocorria principalmente nos templos sumérios. Neles formaram-se, como vimos, corporações com grande patrimônio, e esse patrimônio era administrado pelos sacerdotes, que realizavam diversas transações econômicas. Empréstimo de animais e sementes, pagamento a construções de barcos e comerciantes, controle de produtos estocados em seus armazéns, entre outros afazeres. Bom, supõe-se que, com o tempo, os sacerdotes perceberam que não podiam confiar apenas em sua memória para registrar tantas operações. Então, para desenvolver esse problema, teriam desenvolvido uma escrita, isto é, um sistema de sinais pelo qual a linguagem verbal pudesse ser fixada, entendida e transmitida para outras pessoas. Então, como a gente pode perceber, a escrita surgiu de uma necessidade, assim como os números também surgiram aí como uma necessidade do cotidiano dessas pessoas. Por quê? Porque eles tinham que armazenar cereais, eles tinham que contar as ovelhas, eles tinham que contar as cabras. Então, eles tinham que desenvolver uma escrita, ok? Para que eles pudessem registrar o seu cotidiano, aquilo que eles estavam vivenciando no dia a dia, para que isso não pudesse se perder. Porque não adianta a gente só falar, né? Só falar por falar, depois a gente esquece, as outras pessoas esquecem. Então, a gente registrando as coisas, ela vai ficar na história aí por muito tempo. Então, a importância da utilização da escrita para os povos da Mesopotâmia. A partir de 3000 a.C., a escrita começou a ser utilizada não só para fazer a contabilidade dos templos, gente, mas também para registrar o quê? Ensinamentos religiosos, literários, normas jurídicas, entendeu? E etc. Assim, os mesopotâmicos puderam escrever histórias que até então eram transmitidas apenas de
forma oral, ou seja, contando histórias. Tinha que ter aquela pessoa para escrever, que era o escriba, como a gente vai ver lá no Egito Antigo. Então, essas pedras com escritas cuneiformes, tá? Elas ainda se encontram em museus, principalmente no Museu do Louvre, em Paris, tá? Na França. E aí, com o tempo, essa escrita cuneiforme, ela foi se desenvolvendo. O desenvolvimento da escrita suméria passou por diversos momentos, que às vezes conviveram entre si. Primeiro momento foi o pictórico, tá? Os primeiros sinais, olha aí, pictórico, os primeiros sinais criados eram pictográficos, isto é, consistiam em desenhos figurativos do objeto representado. Assim, fazia-se um desenho simplificado de um boi, uma cabeça, uma semente ou um jarro, por exemplo, quando se queria expressar um desses elementos. Então, como eles não sabiam escrever a palavra jarro ou a palavra cabeça, eles desenhavam, ok? Ideográfico. Posteriormente, os sinais passaram a ser ideográficos, isto é, a significar ideias que iam além da simples figura do objeto representado. Certo sinal de um jarro, por exemplo, queria dizer determinado jarro com uma quantidade de sementes. Além disso, dois sinais combinados podiam adquirir outros significados. Por exemplo, uma boca mais um pão significa o quê? Comer. É hora de se alimentar, é hora de comer. Então, é como se fosse... não, eram símbolos, né, feitos para que a pessoa pudesse ler o que estava ali através de desenhos, não através do alfabeto, porque o alfabeto nós herdamos dos gregos, que a gente vai chegar lá, tá? Foram os gregos que inventaram o alfabeto que nós usamos hoje na língua portuguesa, tá bom? E outras línguas, né? Mas aqui eles utilizavam o quê? Sinais, tá? Que tinham a ideia. Por isso que é ideográfico, porque quando ele desenhava uma boca mais um pão, eles tinham a ideia de que aquela pessoa queria se alimentar, queria comer. Aí depois de pictográfico e ideográfico, passou a fonográfico. Ó, já tem o som agora. Por fim, os sinais passaram a ser menos figurativos e mais abstratos, tornando-se fonográficos, isto é, representando os sons da fala humana, significando conceitos ou ações cada vez mais complexos, tá? Como esses sinais eram impressos com uma espécie de estilete em forma de cunha na argila ainda molhada, a escrita suméria recebeu o nome de cuneiforme, como eu já falei para vocês. A escrita suméria tinha no início mais de 2.000 signos, que aos poucos foram sendo simplificados e se reduziram a cerca de 300 signos mais usuais. Então, aqueles signos, aqueles desenhos, né? Aquelas figuras que eles usavam mais no cotidiano, então eles começaram a colocar esses signos mais fáceis, né? E tirar esses monte de signo que eles escreviam, porque, por exemplo, era muita pedra, era muita argila para ser transformada em folhas, que a gente fala hoje folhas de livro, tá? Então, eles tiveram que, posteriormente, reduzir muito esses desenhos, esses signos, para que as pessoas pudessem escrever com mais rapidez, entender mais rapidamente, tá bom? Bem, aqui foi um resumo ainda da Mesopotâmia, tá bom? E vocês vão ficar com
a página do livro 54, que é Os Povos da Mesopotâmia. Eu sei que vocês já leram, mas vão reler e fazer as atividades. Civilização, uma nova forma de organização social. Mesopotâmia, berço de civilizações. Escrita, registro e transmissão de informações. O direito, que são os códigos jurídicos de Hammurabi, que eu já falei para vocês. E a oficina de história, gente, é a atividade que vocês vão passar para o caderno e responder e me entregar mandando a foto pelo WhatsApp, tá bom? Bom, eu espero que vocês tenham entendido alguma coisa, tá bom? E qualquer coisa me chame para tirar dúvidas. E até daqui a pouco com a aula dos Hebreus. Tchau!